doçura, disciplina, moralidade, misericórdia, tudo isso num pacote só. Por isso que nós somos ovelhas no meio dos lobos, porque a graça do Espírito Santo, mesmo quando nós não conseguimos isso, a graça do Espírito Santo de Deus movimenta a nossa vida, movimenta a nossa alma, para nós estarmos então como ovelhas no meio dos lobos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Theoses, nessa sexta-feira. Hoje é dia 12 de julho de 2024. Viva de Coriezo, Percor Maria. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 10, versículo 16 a 23. O evangelho de hoje, ele fala aqui sobre Jesus. Eis que eu vos mando como ovelhas no meio de lobos, sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos farão comparecer nos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Sereis levados por minha causa à presença dos governadores e dos reis, como testemunho diante deles e diante dos gentios. Então, o Senhor está dizendo que nós seremos perseguidos, que existe uma perseguição. Às vezes, aparentemente, nós nos sentiríamos ali como ovelhas no meio de lobos, é no meio de lobos mesmo que o Senhor nos manda, mas o Senhor faz a ovelha ganhar do lobo. São Gregório Magno, ele fala aqui numa outra perspectiva que nós somos todos pregadores, que os pregadores, o ministério da pregação, ela causa mal aos ouvidos das pessoas e por isso que nós seremos levados aos tribunais, por isso que as pessoas não vão gostar de nós. Então isso toca muito a vida do padre, Porque às vezes eu falo coisas que o povo não gosta, Que tem gente que já falou que não suporta me ouvir, não suporta a minha missa, não suporta a minha homilia. Por quê? Porque eu falo a verdade, porque eu quero que você se converta, que eu falo de uma maneira agressiva. São Gregório Magno diz o seguinte aqui: aquele que exerce o ministério da pregação não deve causar o mal, mas suportá-lo, pois com a sua mansidão aplacará a ira dos que se insurgem contra ele, e sofrendo tais aflições curará as feridas dos pecadores. Se por vezes o zelo da justiça acende nele a ira contra os discípulos, o amor não a crueldade deve ser o princípio de seu furor. Embora mantenha por fora o rigor da disciplina, por dentro deve amar paternalmente aqueles que corrige. E é assim que a gente faz. Por fora o rigor da disciplina, mas aqui por dentro a paternidade e a misericórdia daquele para quem a gente corrige. É assim que nós fazemos. Só que nós temos que ser de fato corretos em tudo e procurar ser corretos, principalmente na pregação, porque o mundo hoje vive uma lassidão muito grande. O mundo hoje está muito laxo. As coisas hoje estão muito liberais. Hoje a disciplina falta muito, a moralidade falta muito. E aí então, se você não tem isso, se você não tem esse pulso, se você não tem essa correção, as coisas podem, e a vaca pode ir para o brejo, Há muitos, ao contrário, que mal são revestidos do poder de governar, inflamam-se no desejo de atormentar os seus comandados, querem suscitar o terror do poder, parecer senhores, esquecendo que são pais, e mudam uma posição de humildade em exaltação do tom da dominação, e se às vezes mostram-se bondosos interiormente, ardem de ira. É deles que é dito: vem e vós com vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos. Consideremos que somos enviados como ovelhas para o meio de lobos, é para que conservemos a pureza da inocência e não tenhamos a mordida da maldade. Se somos levados a pregar, se somos levados no meio do lobo ali, para a gente mostrar o amor de Deus, a misericórdia de Deus em todos os instantes da nossa vida, então o que nós temos que fazer? Nós temos que conservar a pureza, a disciplina, a moralidade, não ter medo do mal e sofrer
a ira daqueles que não querem ouvir. Porque a conversão, a palavra dita, chega no teu ouvido, ela causa primeiro uma revolta muito grande. Aconteceu isso comigo também, quando eu ouvi a pregação. Você tem que largar isso, largar aquilo, você tem que se converter. Gera em nós uma certa revolta. Mas depois, com o tempo, você vai aceitando, você vai abaixando e você vai vendo, não, isso aqui é o melhor para mim. Por isso que São João Crisóstomo diz aqui então claramente também, né? Ora, é muito maior e mais admirável transformar as suas almas que matá-los. Exprime-se assim para ensinar-lhe a mostrar a doçura das ovelhas no meio dos lobos. Doçura, disciplina, moralidade, misericórdia, tudo isso num pacote só. Por isso que nós somos ovelhas no meio dos lobos, porque a graça do Espírito Santo, mesmo quando nós não conseguimos isso, a graça do Espírito Santo de Deus movimenta a nossa vida, movimenta a nossa alma, para nós estarmos então como ovelhas no meio dos lobos. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Chabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.